10h26, você está na Boca do Povo, aqui na Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio. Eu lembro você que agora há pouco foi liberado o trânsito ali na Rua Paraíba, né? Quem vinha da Velha ou da Rua 7 de Setembro, não conseguia entrar na Rua Paraíba desde as 6 da manhã, que o pessoal estava fazendo o trabalho ali de concretagem da nova ponte, dos pilares da nova ponte. O trabalho já foi encerrado e o trânsito está normal lá, trânsito liberado. 10h27, eu estou recebendo aqui a visita do deputado estadual Egídio Ferrari para a gente conversar sobre esse início de trabalho na Assembleia Legislativa. Deputado, obrigado pela participação do senhor, pela visita aqui na Rádio Itaberá. Bom dia. Obrigado, muito bom dia. Realmente é a oportunidade para a gente conversar e trazer um pouquinho, né, desse início de mandato aí para os nossos ouvintes. Com 2 semanas de atividade na Assembleia Legislativa, né, quando a gente fala de atividade das sessões que começaram, que o senhor já está um bom tempinho lá, já se familiarizando com toda aquela situação, né? Já deu para se enturmar em todo o processo, no movimento? Já está bem familiarizado já com a LESC, deputado? Eu posso dizer que cada dia é um desafio, né? A gente vai entendendo uma novidade. Então, nós, né, montamos a nossa equipe e dentro da equipe tem a pessoa que é responsável, né, por essa parte administrativa, a parte legislativa, né? Então, tem um rapaz que veio trabalhar, formado em Direito, recém-formado, e já com experiência, né, alguma experiência interna. Então, trabalhar ali para a gente apresentar os projetos de lei, para estudar, para me apresentar, né, me trazer, ao trazer o meu conhecimento, aqueles projetos que vão tramitar, que vão entrar na ordem do dia. Aos pouquinhos a gente vai se entendendo, vai entendendo como funciona o processo, mas principalmente, né? Então, primeiras 2 semanas, de verdade mesmo, foi uma semana inteira, né? Que foi na semana passada, terça, quarta e quinta. Então, 3 sessões, e eu já tive a possibilidade de presidir em 2 dias a sessão da Assembleia Legislativa. Pois é, o senhor está chegando, é uma novidade para o senhor a política em si. Sim. O senhor até então era delegado, né? Uhum. Como é que funciona? O senhor é licenciado da Polícia Civil até o fim do mandato? Até o fim do mandato, senhor. isso. Existe uma licença para exercício do mandato. Então, terminado o mandato, eu volto à Polícia Civil. Ou se reelege, né, deputado? Ou se reelege, exatamente. Né? Ou concorre a outra licença situação. ela pode durar o tempo que o mandato dure. Exatamente. Então o senhor era delegado, acostumado com a Polícia Civil, com todos os trâmites e tal. De repente, entra na vida pública, se entrega à política e já na primeira candidatura se elege, o que já deve ser um orgulho muito grande para o senhor, ter conquistado essa vitória, e aí se depara com um mundo um pouco diferente, né, delegado? Sim, totalmente diferente. Como nós, nas reuniões que antecederam as eleições da mesa diretora, então me foi dada a oportunidade já de fazer parte dessa mesa, né, na chapa que no final foi uma chapa de consenso, né, votada maciçamente pelos deputados, e eu acabei fazendo parte hoje da mesa diretora da LESC. Eu sou o 4º secretário. Então, nesse sentido, eu posso, em algumas oportunidades, justamente presidir as sessões, né? E já aconteceu, mas como eu sou o 4º, então, ou seja, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, numa ordem cronológica, mas no momento, os deputados não estavam ali, estavam atendendo em gabinete na hora que começou a sessão, e o presidente me solicitou que assumisse, né? Realmente foi uma surpresa, foi na hora, ele me chamou, disse, delegado. Aí ele disse, lá eles às vezes me chamam de deputado e delegado. Né? Então, delegado, vem cá. A gente também vai se confundir aqui um pouquinho. Sim, assume aqui. E aí foi assim, de sopetão. Sentei na cadeira do presidente, toquei a primeira sessão. E como é que foi? Seguinte, dá friozinho na barriga também? Dá sim, claro que dá. Né? Até porque é tudo muito novo. Então tem um cronograma ali, né? Eu já havia estudado muito o regimento interno, de como acontecem as coisas, né? Como abre, depois, né, tem as breves explicações, que é o momento que cada deputado, cada parlamentar se inscreve para falar pelo tempo de até 10 minutos, mas ele só dura 1 hora. Depois a gente entra no tempo dos partidos políticos. Aí o tempo é dividido proporcionalmente à representação desses partidos. E aí cabe ao presidente chamar, autorizar o uso da palavra, né, determinar o tempo ali, que já está estipulado, e no final até, né, terminar, caçar a palavra ali, se for o caso, se tiver muito empolgado o parlamentar falando, mas tem que ser o tempo igual para todos. Agora, como é que é para o senhor? Porque tem alguns deputados aí que
são veteranos na Assembleia Legislativa, né? Já assumiram a mesa diretora e o senhor, que é um novato na Assembleia Legislativa, está de frente com essas pessoas, comandando a sessão, deve ser uma sensação maravilhosa. Sim, muito boa. Eu fiz um paralelo nesse final de semana conversando com um amigo. Eu disse que quando eu entrei na polícia eu também não conhecia ninguém. Eu fiz o concurso e caí dentro de uma delegacia de polícia para ser o chefe da unidade, para ser o delegado de polícia. E na carreira sempre me foi proporcionado fazer a minha história ali dentro, né? Então, como eu sempre digo, baixa a cabeça, trabalha e as coisas vão acontecendo. E agora vem ocorrendo exatamente isso na Assembleia, né? Então, tenho deputados lá que estão no 7º mandato consecutivo, né? Muito tempo, já foram prefeitos de diversas cidades, enfim, vários cargos, e estão lá como deputados, mas me receberam muito bem todos, né? Não há um único deputado que torce o nariz ou te recebe diferente, não, recebe bem, ou seja, te dão espaço, né? É o que eles dizem, cada um aqui tem seu espaço, nós não somos concorrentes um do outro, e muito pelo contrário. Nós temos agora que unir forças para trabalhar por Santa Catarina, para trabalhar, né, pelo cidadão que nos colocou lá, acreditando que alguma mudança, né, deve ser feita. Então, realmente, eu tenho tido esse bom trânsito lá dentro, né, e quero aproveitar justamente para, como falei, baixar a cabeça, trabalhar bastante, começar a entregar, entender como funciona, que aí sim os resultados, né, positivos virão. Com certeza. Deputado, o governo é novo, é uma nova legislatura que está começando, mas os problemas enfrentados pelo Estado são muito antigos, né? Escola sem estrutura, o próprio governador do Estado, na abertura do ano letivo, na semana passada, foi numa escola, ficou indignado com o que viu numa escola pública, né? Dessa falta de estrutura que os colégios estaduais principalmente possuem. A saúde está necessitando de investimento, a gente vê o empenho também aí para tentar acabar com essa fila de espera por exames de alta complexidade, por cirurgias. E a infraestrutura das nossas estradas é um caos, né, Devo? Você correu o Estado aí, anda muito pelo Estado, sabe disso, né? E de que forma o senhor entende que o parlamento pode ajudar a melhorar esse quadro do Estado? O parlamento é muito importante aí no sentido de fiscalizar, que é uma das nossas atribuições, né? É apontar para o governo, por exemplo, onde está o erro, né? E aí sim, claro, que o governador deve analisar isso e começar a eleger prioridades para o seu governo para fazer. Mas você tem toda a razão, é algo inadmissível a gente viajar pela cidade. Fiz uma viagem até o município de Machadinho, no Rio Grande do Sul, na semana passada, né? Fui com a família. Mas horrível, as nossas estradas, sabe, um caos, era muito ruim viajar. Nós fomos de ônibus, um grupo de vários amigos, muito ruim viajar pelas nossas estradas, e principalmente, né, a BR-470, que a gente foi a grande parte, a ida, o retorno, a gente vê buraco, aí a gente começa a entender, quando a gente roda o estado, e rodei na pré-campanha bastante, na campanha muito pouco, né, na verdade, longe, rodei mais aqui na nossa região, a gente começa a entender por que o número tão grande, né, de acidentes, o número tão grande de mortes nas rodovias. Pois é. E eu falo isso com experiência de quem instaura inquéritos policiais, né? Já fiz dezenas, talvez centenas de inquéritos de acidentes, de mortes violentas, né, provocadas nas estradas, e vejo, né, e sinto isso, sentia, né, pelo menos na delegacia de polícia, no dia a dia, ao conversar com os familiares das vítimas ou vítimas que sobrevivem, ficam acamadas, ficam com problemas muito sérios de saúde. A gente começa a entender que realmente a estrada, além de não ajudar, ela te prejudica muito, né? E às vezes desviar de um buraco, ou muitas vezes cair num buraco daquele, né, fura um pneu, quebra uma barra de direção, algo nesse sentido. É muito comum de acontecer, e aí vem grandes acidentes. A gente vê cada acidente trágico por aí, né? Principalmente em dias de chuva, à noite, né? Quando a visibilidade piora, né? Sim. Claro que aliado a isso tem a questão da imprudência. É muito grande realmente. Até o índice maior é o erro humano, né? A imprudência no caso dos acidentes. Mas é o que eu digo, tudo isso é motivado por uma estrada, por uma rodovia, enfim, em péssimas condições. Porque as pessoas precisam ter seus compromissos, elas precisam, muitas vezes, chegar.
Às vezes você pega um caminhão na tua frente que anda 20 por hora, 30 quilômetros por hora. Aí vai se irritando, né? Vai irritando. Até fazer uma bobiça. Aí acaba fazendo uma besteira, né? Mas, enfim, a gente tem conhecido e eu quero essa oportunidade que a gente tem agora no parlamento é de conhecer, né, todas essas demandas, as dificuldades, como falamos de infraestrutura, mas principalmente das nossas escolas, da questão também da saúde, né? Porque às vezes a gente percebe que tem recurso e esse recurso não chega lá na ponta, né? Um paralelo mais uma vez aqui com a Polícia Civil. Então não havia investimentos na polícia para que a pessoa, o cidadão, seja bem atendido numa delegacia. Né? Então aí olham-se, no último governo estadual se falou muito, né, na diminuição da taxa criminal. Sim, diminuiu muito furto, diminuiu muito roubo, mas estourou, por exemplo, o índice de crimes virtuais, os golpes. Todo mundo, quem não conhece, quem já não foi vítima ou não conhece alguém que foi vítima de um crime praticado, né, através hoje de meios digitais, por exemplo, né, em mensagem de WhatsApp, telefonemas, enfim. Então, o criminoso, veja só, ele não deixou de praticar o crime, ele está migrando, e ele já migrou faz tempo. Para ele é muito mais vantagem praticar um delito, né, pelo celular do que se arriscar aí pulando o muro, né, fazendo qualquer outro crime. Então a gente faz paralelo de quê? De conhecer a demanda. Então por que a pessoa muitas vezes chega num posto de saúde, né, e demora horas, ou porque a cirurgia dessa pessoa demora muito tempo, né? Eu tive um familiar que precisou de uma cirurgia de próstata, né, um câncer em próstata, mas vou citar aqui porque foi muito bom. De Presidente Getúlio, né? Então o sistema de saúde do município funcionou muito bem, sabe? E aí a gente fica até surpreso de como foi bem atendido, fez todos os exames, né? O carro da saúde buscava no interior de Presidente Getúlio, levava para os exames mais complexos até o Hospital Regional de Rio do Sul, sabe? Então, assim, ali acabou funcionando. A gente tem que também verificar esses exemplos positivos, que às vezes em cidades grandes não acontece. E ver o que tem ali de positivo, como é que é esse esquema, para poder aplicar nas cidades maiores. Né? Para poder trazer. E também tem a parte da população. Né? Ali no final de semana, um número, se não me engano, mais de 6 mil pessoas que não compareceram nas consultas médicas marcadas, designadas, né? Agendadas aqui no município de Gaspar. Então veja só, olha o transtorno que isso causa, a pessoa às vezes demora muito mesmo, mas quando chega não poderia sequer, né, fazer uma ligação ou mandar, poxa, dessas 6 mil, a grande maioria poderia, eu acho, ter avisado para encaixar outra pessoa e assim vai diminuir. E acelerar essa fila de espera, né, delegado? Com certeza. A gente tem que cobrar, mas também tem que fazer a nossa parte, né? Sim. Se a gente quer que o lado de lá seja eficiente, a gente também tem que ser eficiente, né? É o bom exemplo acima de tudo. É o bom exemplo e as pessoas precisam participar. Né? Isso eu convoco em cada oportunidade que tenho de falar com as pessoas, chamar para participar dessa vida pública. Ah, mas eu não quero ser candidato. Não é isso. Para participar da política você não precisa necessariamente ser candidato. Mas conheça quem foram as pessoas que você votou. Né? Lembre, porque eu fazia isso durante a campanha, quem você votou para deputado estadual da última eleição, 4 anos antes? Não sabiam. Para deputado federal, não faziam nem ideia. Né? Então veja como é que a gente vai cobrar das pessoas e saber o que aquele teu representante está fazendo. Então as pessoas precisam se envolver, precisam cobrar, mas também participar da sua parcela aí de contribuição. As pessoas lembram muito do executivo, deputado. Sim. E não cai a ficha do tamanho da importância que é o parlamento, né? Talvez até mais do que o executivo, né? Muitas vezes mais, porque a gente pode votar uma lei, né? Ou não. Exatamente. Né? Podemos simplesmente não encaminhar para frente os projetos do executivo. Na realidade, nesse sistema, se a gente parar e pensar bem, o parlamento manda mais do que o executivo, porque o executivo pode tomar uma medida provisória que o parlamento derruba. Isso. Agora, mesmo que o executivo tente derrubar uma matéria do parlamento, o parlamento pode simplesmente derrubar o veto e sancionar isso como lei. Então, onde é que está a força disso tudo, né? Está no parlamento. Por isso é importante a gente acompanhar mais, valorizar mais e até cobrar mais dos nossos representantes, né? Muito. Por iniciativas que nos ajudem no nosso desenvolvimento. A gente estava falando de infraestrutura. Um dos grandes problemas da infraestrutura é que a falta de infraestrutura, as estradas ruins, elas barram o desenvolvimento de uma região.
Porque se o governo consegue dar infraestrutura, o resto por si só se desenvolve, né? Por exemplo, se aqui tem uma rua que não é pavimentada, a prefeitura vai lá, mesmo no sistema de mutirão, pavimenta ela, os moradores por si próprios, eles fazem calçada, melhora a estrada dele. Se não tem muro, acaba fazendo muro, né? Então já mudou tudo. Sim. Né? E veja que é o mínimo, né, do poder público. Exatamente, né? Então, por isso que a gente fica indignado com a situação. Às vezes você não consegue entrar numa cidade. Veja que eu fico indignado quando eu ouço, por exemplo, um governante, né, geralmente do executivo, comemorando, eu criei no meu governo, nós criamos tantos empregos, por exemplo. Mentira. Ele não criou nada, ele deu condições para que as pessoas trabalhassem, produzissem, e aí sim a coisa acontece. Ou seja, ele só fez o papel que era esperado que ele fizesse. Né? Então, realmente é o mínimo. É você dar segurança, saúde, a infraestrutura e a educação. Né? Olha só, está lá como direito de todo cidadão e é o mínimo que precisa ser feito. Então, a gente precisa cobrar. E também eu fico um pouco perplexo quando... Né, em pleno ano, né, de 2023, nós estamos discutindo coisas mínimas, coisas básicas, né? Enquanto poderíamos estar discutindo outras muito mais importantes para avançar ainda mais, mas não consegue, o produtor rural não consegue escoar a sua produção lá do interior, porque o mínimo, ele não tem uma estrada pavimentada para fazer chegar. E eu conheci, isso me permite dar um exemplo muito interessante, uma cooperativa lá no interior de Concórdia, em que eles fazem estudos e pesquisas que são referência mundial, né, na questão ali dos ovos, da qualidade, né, dos ovos, enfim. E aí eles começaram a perceber que esse material, quando chegava no destino, ele chegava com problema. Ele saía bem e chegava com problema. E aí o estudo foi que era no deslocamento, era o transporte que estava prejudicando todo aquele estudo, investimento, né, que países né, representantes de outros países vinham para conhecer aquela referência ali, mas lá no final, quando chegava para ter o resultado final, eles não conseguiam por conta do transporte que estava prejudicando. Então veja, né, eles se preocupando com tudo, né, com algo muito mais importante, e não ter o mínimo para transportar aqueles objetos, né, ou enfim, aquele material até o destino. Isso realmente a gente começa a ter ideia, né, de como as coisas ainda não funcionam. Perdemos muito tempo, né? Muito. Tomara que a gente consiga acelerar tudo isso. Mas, deputado, vamos falar um pouco da área do senhor, que é a Polícia Civil, Segurança Pública. O senhor fez a indicação da primeira mulher delegada regional da Polícia Civil aqui em Blumenau, que é a doutora Juliana Tridapali. Sim. O senhor apostou nesse nome por quê, Sim. delegado? Primeiro, eu quero deixar registrado que eu sempre acreditei na alternância do poder. Né? Então, veja, o presidente da República tem mandato de 4 anos. Se a população quiser que ele permaneça, precisa votar mais uma vez. Né? E todos os cargos administrativos de chefia, aí na polícia não pode ser diferente, precisa dessa alternância. Por quê? Temos muitos colegas, no caso específico da Polícia Civil, delegados de polícia competentes para assumir a função. Eu assumi em 2018, foi uma grande experiência, e o delegado que me antecedeu lá em 2018 já estava há 11 anos no cargo. Aí eu fiquei ali 1 ano e meio, fiz o encaminhamento das novas delegacias. Hoje se tem 2ª DP lá e com central de polícia na rua 2 de setembro, é porque a gente conseguiu encaminhar depois de 2018, eu e depois o delegado Isomar. Né? Se tem a DPCAM, fui eu que visitei aquele prédio, solicitei, encaminhamos o projeto para mudar a delegacia. E assim por diante. Agora a briga é para trocar também a primeira DP do centro, né, que está ali há mais de 40 anos no mesmo imóvel, uma vergonha grande, sem acessibilidade, sem o mínimo de condições, para colocar no prédio da exatoria, que o governo passado, se não me engano em 2020, se não me engano, já passou para a Polícia Civil. Então temos que fazer o projeto, conversei já na semana passada com o delegado-geral, para que a gente possa encaminhar isso. Então é o básico também que a gente precisa fazer. Então nessa alternância, agora que tive a oportunidade, né, de sentar à mesa e discutir os problemas, foi onde eu disse, olha, em Blumenau eu gostaria muito que tivesse mais uma vez uma pessoa nova, né, para que venha com visões e ideias novas, né, a sua experiência, e aí a delegada Juliana caiu realmente como uma luva, primeiro por ser emblemática, a primeira mulher,
né? Poxa, Sim. até hoje somente homens, será que nós não temos, né? Às vezes perguntam, não tem delegadas de polícia? Temos, e temos competitíssimas, né, profissionais, como temos diretora de polícia lá da Grande Florianópolis, temos diretora das delegacias de polícia das mulheres de todo o estado, tínhamos uma delegada que ficou há muito tempo, ficou acho que 3 ou 4 anos em Joinville, uma delegada regional, revolucionou a polícia civil local, então é muito interessante. Nesse sentido, conversei com ela e fiz a indicação, deu certo. E agora a gente espera que justamente ela traga essa ideia da delegada de polícia que até um dia antes estava ali na DPCAM ouvindo a mulher vítima de violência doméstica, ouvindo as crianças vítimas de abuso sexual, né? Já vocês não têm ideia, e isso não realmente não é divulgado por nós, mas do número de crianças e adolescentes, mas crianças mesmo, que são vítimas diariamente em Blumenau, na nossa região, de abuso sexual. E muitas vezes, né, a grande maioria das vezes, o abusador está dentro de casa. Então, eu quis trazer esse olhar, né, essa experiência de quem está ali na ponta, agora vai sentar na cadeira para dizer quais são as prioridades locais, né, de atendimento. E outra, como falei antes, que o criminoso migrou, né, saiu um pouco do furto, do roubo e foi lá para os crimes virtuais, sim, que não deixa de ser um furto, né, praticado mediante um golpe, que é uma fraude. O número de mulheres vítimas de violência doméstica aumentou demais e o feminicídio também foi lá em cima. Por conta, isso tudo resultado muito da época de pandemia, em que as famílias ficavam muito trancadas dentro de casa e que a mulher sequer tinha a possibilidade de sair para fazer um boletim de ocorrência, sim, ou denunciar o agressor. Porque a mulher vai na delegacia quando o agressor saiu para trabalhar. Ela não sai de casa dizendo, estou indo te denunciar. Ela tem muito medo. Ela vive aquele terrorismo dentro de casa com os filhos. Então, quando ele saía de casa, é o momento que ela tomava coragem, né, de sentar na frente de uma delegada de polícia, de um delegado de polícia e contar o que estava passando e pedir ajuda. Então, foi nesse sentido realmente que a gente tem... Estou recebendo, né, muito feedback positivo, digamos, as pessoas, poxa, que legal, uma mulher agora ali, e tenho certeza, sim, capacidade ela tem de sobra, né, com a ajuda dos colegas, isso é o mais importante, ela sentou na cadeira, então ela chamou o ex-delegado regional, ela chamou todos os outros colegas delegados de polícia e policiais civis, está chamando, está dizendo, gente, eu preciso de ajuda, vamos todo mundo, sabe? Vamos aqui fazer uma gestão com várias mãos, me deem ideias, tragam para mim as demandas, para que a gente consiga, no final, atender o cidadão. Importante também é que a cidade tem um senhor agora ali na Assembleia Legislativa também para dar esse impulso que tanto a Polícia Civil aqui da região precisa, né? A gente está há muito tempo falando da estrutura física, né, das delegacias, tem agora a possibilidade da construção, avanço, quem sabe, na construção do complexo policial de Blumenau. É um sonho da Polícia Civil isso, né, sim, delegado? Sim, sim. O município aqui já cedeu o terreno, o senhor está lá, pode, quem sabe, auxiliar na aceleração desse processo todo. Na semana passada, né, eu já pedi também, né, que me encaminhasse uma cópia desse projeto para eu me inteirar, porque eu estava trabalhando em Brusque quando começaram essas, sim, tratativas do complexo. O que me falaram são mais de 8 milhões de reais, não vai ser fácil uma construção, um investimento. Não sei também se aquele local, aí é uma opinião, né, pessoal, que eu preciso conversar com os colegas, seria o mais indicado, porque em uma outra oportunidade, quando eu estive na delegacia regional, nós falávamos daquele prédio ali do lado agora, onde estava a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que também saiu da, sim, Rua Itajaí. Onde antigamente era o centro de saúde, isso, né? Ali mesmo, até um prédio invadido ali, né? Ocupado, isso, por índios, enfim, ali. Ali era um local muito bom, porque é uma área central, como atende também as viaturas de Gaspar, teria um acesso muito bom, enfim. Então a gente vai ter que estudar, né, se aquilo ali é bom para quem? Para a população. Né? Então, já que nós vamos mudar, é um investimento muito grande, mas já fiz isso semana passada, pedi cópia do projeto. Eu estive na delegacia geral e aí também tenho que compartilhar com vocês a minha alegria nesse sentido, sabe? De estar num cargo político, realmente as portas estão se abrindo. Então é a gente saber lidar com isso, né? Saber chegar realmente nas pessoas que precisam. Falei antes de uma expressão que eu usei muito na campanha. Eu queria sentar à mesa de quem decide, sabe? Não decidir nada sozinho. Tanto que eles me perguntam, poxa, tu tens cargo no governo? Não vejo de forma alguma isso,
sabe? Não é negociata. E é sim poder indicar. Olha, veja só, eu tenho uma pessoa que para esse local aqui eu acredito que seja boa. Coloque aí no nome, discutam, né? Avaliem e deem um resultado final depois, deem uma resposta, né, final. Isso eu acredito. Então, assim, realmente, por isso que né, compartilhar essa alegria de que as portas estão realmente se abrindo para que a gente consiga acessar, chegar, né, no governo, chegar nos outros órgãos importantes, aí sim para levar as demandas da comunidade. Segurança pública vai ser uma das bandeiras prioritárias do senhor, deputado? Com toda certeza. Né? E quais são as prioridades aqui para a nossa região nesse caso? Sim, segurança pública também deixar muito claro que não é só a Polícia Civil, né? Eu quero realmente atuar em conjunto. Olha o efetivo. Eu trabalhei agora em Brusque, né, essa por um ano e discussão meio. do efetivo é eterna, né? Muito grande, mas sabe o que se fala, Jorge? Agora eu ouço lá em cima. Né? Lá em cima, eu digo lá em Florianópolis, enfim, onde manda, na né? cúpula. É. Né? Eu disse, pô, precisa mandar policiais para Blumenau, precisa mandar policiais para Brusque, que estava lá lotado. Aí eles olham assim, eles pegam a lista, o relatório? O relatório, não, mas Brusque tá bom, mas Blumenau tá bom, eu tenho cidades piores, sabe? Mas se está bom, com pouco efetivo, imagina como vai ficar melhor, né? Com um efetivo pelo menos digno do que a cidade, o município, a região, enfim, precisa. Então a gente precisa, eu quero sim trazer isso à discussão, quero levar isso para dentro da Assembleia, né, para o governo do Estado, mas também a questão regional nossa aqui, para dar essa independência ao delegado de polícia. Veja, eu fui removido em 2021 da cidade com uma canetaço. E se eu tivesse investigando algum caso que poderia, sabe, algo assim um pouco mais elaborado, simplesmente se tira um delegado de polícia ou mexe com os policiais, isso está errado. Eu quero trazer essa discussão. Né? Então nós temos às vezes que dar um pouco de garantia para aquele profissional, como acontece com o juiz e promotor. Ele não pode ser removido com um canetaço, com alguém que assina. Né? Então tem várias questões que internamente também a gente consegue ajustar da questão da segurança pública. As prioridades aqui, né? Hoje a Polícia Civil está implantando, já tem implantado em alguns lugares, e Brusque já acontece também, em Blumenau já acontece, que é o plantão regionalizado. Né? O que acontece? Aqueles flagrantes que são do dia a dia, aquilo ali, digamos, está no nosso... É muito fácil, entre aspas, para a gente fazer. Então, um flagrante de embriaguez, um flagrante, né, de furto simples, enfim, aquela coisa que é apresentada muito fácil. Aí você tinha plantões, delegados de polícia, escrivães, agentes de polícia em vários municípios, e acontecia lá em Brusque. Às vezes eu ia lá, ficava 24 horas de plantão, não acontecia uma ocorrência. Então o que aconteceu Brusque? Juntou com Jaraguá. Agora dificilmente passa em branco. Mas aí nós temos um profissional cuidando de Brusque e Jaraguá. Tem dado muito certo, sabe? Então são projetos pilotos no estado acontecendo, esses plantões regionalizados. Por quê? Aí Brusque e os delegados se dedicam exclusivamente à unidade deles, para poder trabalhar realmente e dar a investigação, que é o resultado final que a população quer. Quando a pessoa procura a delegacia e diz, minha bicicleta foi furtada, aquela bicicleta que eu utilizava para ir ao trabalho, né, que é tão importante, ou às vezes até mais do que um veículo, né, automotor, para outra pessoa que também utiliza para o trabalho, ela quer saber que a bicicleta vai ser recuperada, que o responsável vai ser identificado. Né? Ela não quer saber se na hora tinha alguém, né, para prender ali ou em outra cidade. Ela quer o resultado efetivo daquilo que ela espera quando precisa da segurança. Então, essa questão da gestão da Polícia Civil está sendo muito bem tratado, acho interessante, e a gente vai avançando e quebrando paradigmas. Né? Lá em Gaspar, o plantão noturno da delegacia fechou. Mas não é que não tem atendimento na cidade. A Polícia Militar faz esse atendimento prioritário. E quando tem algo muito importante, aí sim, né, de relevância, tem policiais que estão de sobreaviso. Né? Então, em poucos minutos é mobilizado o efetivo para que eles, né, possam responder, possam ir lá atender. Enfim, na questão da segurança, são várias demandas aqui, né, principalmente na nossa região, e outros cantos do estado de Santa Catarina. A gente fala de segurança, tem que falar para todo o estado, que realmente estão muito piores do que aqui. O senhor, claro, traz a região que elegeu o senhor, mas também representa o estado inteiro, né? Uma outra questão também que o senhor abordou muito na campanha e talvez tenha até ajudado no sucesso eleitoral do senhor é a questão da causa animal, né?
O que o senhor tem de prioridade, né? O que o senhor leva para a Assembleia Legislativa nesse setor? A gente faz parte de um projeto nacional, aqui em Santa Catarina eu represento, que se chama Cadeia para Maus Tratos, né? O que é isso aqui? É aquela pessoa que maltrata o animal, né, que realmente causa sofrimento, causa dor, que ela responda pelo crime que existe. Existe um crime, denominado crime de maus tratos, que prevê pena de 2 a 5 anos. E aí, nesse sentido, eu também, na primeira semana, já fiz várias reuniões. Nós temos aqui em Blumenau uma delegacia recém-inaugurada, né, dos delitos ambientais, sim, do meio ambiente, de trânsito, que ali vai ter também os policiais que vão atender essas denúncias. Precisa ser. E a população demonstrou isso mais uma vez agora nas urnas, né? Então eu quero sim, é uma causa realmente que eu trago no coração, né? Eu gosto muito de poder fazer isso. E veja, né? Eu era o delegado-chefe da divisão de homicídios, roubo a banco, tráfico de drogas, sequestro. E aí eu comecei a brincar que eu pulava muro para resgatar cachorro. Então foi já também quebrar, né, uma visão daquela de, o delegado durão, né, que prende organizações criminosas, de repente aparece com um cão resgatado, precisando de ajuda, correndo para um veterinário. Isso as pessoas realmente abraçaram essa causa, se identificaram. E nesse nosso projeto nacional, né, para você ter uma ideia, nós somos em 14, a maioria delegados de polícia, 1 por estado. E 12 foram eleitos. 3 foram reeleitos, né? E outros 11, pelo menos, eleitos pela primeira vez. O nosso líder que criou esse movimento de São Paulo, Bruno Lima, ele era deputado estadual, delegado de polícia, deputado estadual eleito em 2018 pela primeira vez, agora foi a deputado federal, ele recebeu quase 500 mil votos. Para a gente ver o tamanho, muito expressivo. O tamanho da importância que se dá, sim, por esse tipo de ação, né? Sim. Como a sociedade é sedenta por isso, né? Sim, exatamente. E as necessidades cresceram também, né, delegado? As necessidades delegado? Cresceram muito. Está cada vez mais evidente. Hoje, né, você vê verdadeiras famílias, né, sendo compostas. As pessoas casadas hoje não querem mais ter filhos. Né? O filho passou a ser o animal. Né? Exato. Tem ali o seu animalzinho de estimação, às vezes não um, né? Sendo aqui pelo centro, às vezes à noite, final da tarde, o pessoal desce dos prédios, dos condomínios. Não raras vezes eu vejo 3, 4 animais, né? Ou seja, todos ali parte da família, então é o casal que desce ali com os cães para passear, para fazer necessidades, enfim. Então as pessoas se sensibilizam muito com isso e com toda certeza o meu resultado eleitoral teve muito, muito a ver, né? As pessoas conseguiram, né, identificar o delegado de polícia que também cuida dos maus tratos. Então primeiro eu quero, né? E também eu preciso dar essa resposta às pessoas. Então quando você... né? Então, qual é nosso plano, digamos assim, de mandato? É aqui pela nossa cidade e região, a gente trabalhar em todas as áreas, né? Em conjunto com os colegas deputados, com prefeitos, com vereadores, com os representantes. É discutir. Sexta-feira estive com o prefeito Mário, sentei e disse, prefeito, o que a cidade está precisando? Olha que legal essa oportunidade. Né? Então, hoje nós estaremos lá em Florianópolis com o secretário da Fazenda, já levando essas demandas. Então, é o prefeito, estarei eu, estará também o deputado Napoleão. Os outros eu não me recordo se confirmaram presença aqui da nossa cidade, mas nós estaremos lá. Então, é um prefeito, depois tem os prefeitos da ANVI também, com, sim, os deputados fazendo essa cobrança, essa pressão, essa fiscalização, não deixando esquecê-los que tem alguém aqui cobrando. Né? Exatamente. Então, eu vejo que para nossa cidade, onde fui o mais votado da cidade, quase 23 mil votos, só em Blumenau, essa votação já era suficiente para me eleger. A gente precisa trabalhar por todas essas questões, né? Por tudo, pela representatividade forte aqui da cidade e região. Mas quando eu ir lá em Major Vieira, né? Ou quando eu aparecer lá em Campo Herê, né? Em Saudade, em Maravilha, no extremo oeste catarinense, eu vou lá para cuidar da causa animal e para cuidar da segurança pública, sabe? Isso eu vejo. Por quê? Porque lá tem os representantes que vão cuidar da saúde local, do posto de saúde ou da escola. Das demandas, né? Da região. Das demandas, né? locais, da pavimentação ali das estradas. Eu vejo que lá eles também vão fazer por conta da representatividade local. Mas aqui eu quero realmente trabalhar em todas as frentes, né? Já tenho... conhecido algumas demandas que para mim eram novidades,
né? Eu sou um delegado de polícia, criado dentro de uma delegacia, então conhecer qual é o trabalho efetivo, qual é a importância do Hospital Santo Antônio, do Hospital Santa Isabel, sabe, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que citei há pouco, estive lá, né, também na posse da nova diretoria. E, na verdade, a posse da nova diretoria não, da nova sede, a inauguração, né, da nova sede da rede, né? Então a gente vai conhecendo essas demandas e realmente está muito, eu estou me sentindo realizado em poder ter essa oportunidade de ajudar. Que bom, que bom. Bom, o senhor é daqui, o senhor sabe que o Estado sempre teve um pouco distante, sim, de Blumenau, e o que a gente torce muito é que para o senhor, os nossos outros 3 deputados consigam diminuir essa distância, né? Fazer com que o Estado reconheça um pouquinho mais a importância da cidade para Santa Catarina, né? E retribua isso, né? Nós temos SC 108, seu novo itinerário ali, andando a passo de tartaruga, há anos que essa obra era aguardada, já era para estar pronta, a gente acabou de falar de infraestrutura, sim, e a necessidade que isso é para o desenvolvimento, a segurança pública, sempre com queixas, né, delegado? Então, a gente torce muito para que tudo dê certo. E muito obrigado pela participação do senhor hoje aqui. Esse canal da Rádio Itaberá, que faz parte da Rede Bandeirantes de Rádio, está sempre à disposição para conversar com a nossa audiência, deputado. Obrigado, Jorge, mais uma vez também pela oportunidade. E sempre que puder e a gente tiver demanda, novidades, vou passar aqui para a gente poder conversar e trazer, né, principalmente a informação para as pessoas. Elas precisam saber, né, do que está acontecendo depois para cobrar. E digo mais, lá na rede social já deixou o delegado e já assumiu o deputado. Porque as pessoas antes, quando me pediam alguma coisa, quando levavam uma demanda, elas pediam: oi, delegado, tudo bem? Será que o senhor pode me ajudar? Agora já é assim, agora ó, deputado, eu votei no senhor. O que o senhor vai fazer por isso aqui? Sabe? Mas é isso, fico contente que as pessoas estão acompanhando o nosso trabalho e querem contribuir também. Obrigado, a gente está sempre à disposição. Eu conversei com o deputado estadual Egídio Ferrari, falamos sobre as prioridades, né, do mandato dele, está começando agora. Já presidiu sessão na Assembleia Legislativa. Agora são 11h04.